Glória a Deus. É um prazer estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Gil. Todos me ouvem bem? Sou Gilberto Araújo. Eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea. E toda a minha jornada nesses últimos anos é exclusivamente dentro de universidades. Na verdade, eu não sou um pregador de púlpitos. Eu sou um acadêmico de humanas que ama Jesus demais, cara. Eu fiz 5 mochilões na América do Sul. E foi maneiro porque você sabe que aqui na América do Sul a galera que sai do Brasil para estudar fora estuda medicina. Nos 5 mochilões que eu fiz, no primeiro mochilão eu fui sozinho, cara. E eu ganhei para Jesus 2.700 estudantes de medicina. Foi muito legal. E esse rolê foi chegando nas universidades e falando sobre pós-modernidade. No segundo mochilão eu batizei uma porcentagem desses estudantes de medicina. No terceiro mochilão eu ordenei um pastor para cuidar desses estudantes. E o Senhor tem feito coisas incríveis. Agora, em 2018, Deus me deu a graça de catalogar 69 mil estudantes universitários que foram alcançados para Jesus diante desse ministério. E nós somos poucos, cara. Mas de pouco em pouco estamos nos tornando muitos. Paralelo ao mundo contemporâneo, que expressa uma característica de filosofia ateísta humanista, sobretudo dentro das universidades, patrocinando uma militância feminista, patrocinando uma militância LGBTI, ou uma militância apenas ateísta humanista. Acredite, existe um profundo avivamento dentro das universidades, cara. E eu te digo, existe algo que a mídia não divulga, mas que tem sido eloquente em nossa nação. O fluxo de avivamento de pessoas que estão queimando por Jesus, fritando agora pelo Espírito Santo em nossa nação é muito grande. Só em Brasília, e eu ouso dizer isso, em Brasília nós estamos vivendo um avivamento que eu ouso em dizer, confiadamente no Senhor, que é tão eloquente quanto o avivamento da Rua Azusa. Então hoje eu gostaria de falar com você. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Eu ia ministrar uma mensagem. Só que quando eu cheguei aqui, eu vejo no Espírito a possibilidade de pregar outra coisa e o Senhor virá sobre nós de forma muito eloquente, amém? Eu lidero uma organização acadêmica chamada Fire Universitário. É uma organização formada apenas por acadêmicos. E o maneiro é que nós temos pequenos grupos, nós chamamos de núcleos dentro das universidades. Hoje nós somos 350 núcleos em 320 universidades em 6 nações da América do Sul. Quando eu vim aqui, em 2013, nós éramos 30 núcleos. E minha vida estava começando a sair de um abismo emocional quando eu vim aqui. 5 anos depois, o Senhor me ensinou muitas coisas, como por exemplo, se você crescer 2 degraus, diminua 4 em humildade e simplicidade. Se você crescer 4, você diminua 8. Se crescer 8, diminua 16. Antes de crescer para cima, fundamente-se. Cresça para baixo. Porque quando o homem reconhece e aplaude, é a evidência de que o céu se calou. E obviamente você não vai ouvir isso de uma geração de jovem. Por isso que existe uma fundamentação eloquente a ponto de você se conectar com a geração passada. Então, essa ministração vai ter introdução, parte A, parte B, parte C. Como o pastor Wagner disse que eu estou em casa. Eu sei que inicialmente é bem difícil me compreender, mas eu acredito que no final da pregação você vai ver o que o Senhor vai fazer. Quando você entra no contexto veterotestamentário, isto é, no Antigo Testamento, você percebe que a glória do Senhor viera sobre as nações da terra a partir de cabelos brancos. E eu preciso falar sobre isso aqui, porque eu sinto no Espírito, até porque em 2013 eu fui abençoado com um senhor de cabelo branco chamado Pastor Samuel, que é o seu pai na fé. E eu quero devolver a honra a ele, mesmo na ausência dele. A glória do Senhor viera sobre as nações da terra no veterotestamentário, isto é, no Antigo Testamento, a partir de cabelos brancos. Então você vai ver um senhor de 90 anos gerando a palavra fé. Porque os cabelos brancos têm eloquência que os jovens não têm.
Aos 80 anos você vai ver um senhor gago assustando o apogeu do governo do mundo antigo na pessoa de Faraó. E esse mesmo senhor de 80 anos gago pegando uma chave de madeira e abrindo uma porta de água. Você vai ver também 2 senhores de cabelos brancos com 80 anos sendo bússolas, liderando mais de 3 milhões de pessoas, segundo Flávio Josefos, a entrarem no Jordão. No capítulo 1 de Daniel, Daniel é um jovem. No capítulo 3, Daniel tem 70 anos e gerenciava 123 cidades babilônicas, com cultura mesopersas, lutando contra os gregos e trazendo uma erudição do mundo antigo a partir da astrologia. Logo, o Antigo Testamento foi fundamentado com homens de cabelos brancos que de alguma forma venceram cavernas. Esses caras fundamentaram a fé judaica através da sua própria experiencialidade de superar os cativeiros que Israel sempre viveu. E tem uma frase contemporânea que diz que as universidades patrocinam informações, as provas medem conhecimento, mas só o sofrimento forma humanos. E a geração contemporânea, infelizmente, não é resiliente na arte de sentir dor. Nos foi ensinado a chegar nos topos, mas ignorar os vales. E os pais na fé, eles foram íntimos na arte de serem chicoteados e glorificarem a Deus, escreverem os mais belos hinos e poesias em temporadas de tribulação. Esse é o contexto do Antigo Testamento. Para finalizar então minha introdução, você entra no Novo Testamento. O Novo Testamento não foi formado por cabelos brancos, o Novo Testamento foi formado por jovens. Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo. João Batista, segundo Melanchthon, Bezer, Martin Bucer, os professores de Calvino, começou a pregar com aproximadamente 14 anos de idade. Estevão foi apedrejado aos 25 anos. Saulo de Tarso, ao apedrejar Estevão, tinha 29 anos aproximadamente. Paulo, no ano de 62 depois de Cristo, escreveu a carta a 2 Timóteo, que tinha 24 anos. Tinha 22 anos. Em 64 depois de Cristo, Timóteo tinha 24 anos. O apóstolo Paulo tinha aproximadamente 62 anos. Logo a glória do Senhor viera sobre as nações da terra a partir de um fundamento. O fundamento eterno nunca vem com a geração nova. Você que é novo, aprende algo, cara. Você não tem o útero capaz de gerar um avivamento. Você vai continuar o que os nossos pais na fé começaram. Você não vai inventar a roda. A grande verdade é que o único criativo da história foi só Deus, porque Ele criou absolutamente do zero. O restante não é criativo. A publicidade contemporânea, que promove tanto marketing e publicidade, não geram criativos, geram combinativos. Aqueles que já pegam o que já existe e combinam. Já parou a pensar que o Antigo Testamento, você vai ter uma possibilidade a partir dos cabelos brancos que é resiliente. Os cabelos brancos são exatamente como raízes profundas. Então você vai ter alguns livros que se continuam escritos por cabelos brancos, homens que perseveraram e sofreram intimamente. Você vai ter o livro de Jó, que significa saindo do vale. Concordam? Concordam, sim ou não? Depois você vai ter o livro de Salmos, significa adoração. Depois você vai ter Provérbios, significa sabedoria. Concordam? E aí você vai ter Eclesiastes, significa maturidade. Olha a revelação contundente que os pais na fé deixaram apenas com a nomenclatura desses livros. Jó e Salmos significa saia do vale, mas saia do vale adorando. Jó, Salmos e Provérbios, saia do vale adorando através da sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, saia do vale adorando através da sabedoria, mas seja liderado pela maturidade. Sem maturidade, o fogo que você tem é só informação. Em uma geração que tem obesidade de informações. A informação que o homem contemporâneo adquire a partir das telas autorrelusivas não faz do homem contemporâneo sábio, faz do homem contemporâneo ignorante sabedor. Porque o conhecimento que o homem contemporâneo adquiriu não pode gerar sabedoria. Por isso que você faz parte da pós-modernidade, como diz um cara chamado Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ou Theodor Dalrymple, que fala sobre a degradação dos valores. Theodor Dalrymple é um pensador contemporâneo que tem influenciado Pondé a deixar de ser ateu não praticante. E ele que influenciou o próprio Pondé a não ser mais esquerdista. Aí você vai ter um cara chamado Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês que fala sobre hipermodernidade, que afirma que o homem contemporâneo se tornou hipercarente, hipernarcisista e hipercomunista, consumista, comunista também.
E rola essas degradações. Então, o homem contemporâneo, ele sabe lidar com as suas realidades pessoais. Mas só é possível entrar em ti quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando nós estarmos na coletividade, nós encontrarmos um Pai que é nosso. E quando eu tenho essa relevância de entender que a minha vida espiritual não é fundamentada apenas pela galera que me faz parte, seria muito maneiro se sua vovó estivesse aqui do seu lado hoje. Se você se importasse com a sua mamãe. Se você se importasse com os cabelos brancos, que não tem mais a força da juventude. Então, embora seja um jovem, eu fiz 80 anos quando completei 21 anos. E essa é a realidade do homem contemporâneo. E aqui eu finalizo minha introdução e entro na palavra. E eu quero falar um pouco sobre o seu tempo, já que o tema é Deixa Queimar. Eu lido com uma geração de cientistas, cara. Uma galera bem inteligente. Gente como a gente. Gente que deixou a coisa principal por causa de dores. E a coisa principal deixou de ser a coisa principal. E quando a coisa principal não está na coisa principal, a coisa principal não gera o principal. Quando você coloca a coisa principal na coisa principal, a coisa principal começa a fluir de forma principal. Tira o principal para você ver. O principal não tem mais eloquência. Mas quando o principal volta a ser evidente, cara, o principal na sua vida começa a te liderar. E é bom quando Cristo é a bússola principal. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente tempo não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. O apóstolo Paulo, para mim, é um cara muito eloquente, e ele dá um devaneio. Você percebe que os textos do apóstolo Paulo são todos filosóficos. Não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo é um cara tão eloquente que ele escreve, e muitos versículos que você cita como características bíblicas, na verdade, foram citações filosóficas que o apóstolo Paulo fez na época dele. Quer um exemplo? Quando ele cita, tudo me é lícito, mas em tudo me convém, não é uma frase de Paulo. É uma citação de Epicuro, um filósofo grego. Quando ele chega em Atenas, por exemplo, ele falava o idioma do seu tempo de forma muito evidente, por 3 motivos. De alguma forma, o apóstolo Paulo compreendia tanto a linguagem do mundo dele, que o apóstolo Paulo tinha uma solução. Ele sabia que a criação aguardava com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo chegava em geografias gregas, onde existia o apogeu da mentalidade erudita do mundo antigo,
Ele não via tentando catequizar ninguém. Ele via falando do idioma humano, para tocar no coração humano, falando sobre um Deus que foi humano. O homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. E ele não veio como anjo, também não veio como sacerdote. Ele não nasceu no berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. O fato é que Jesus, quando se existencializa, ele quebra uma ruptura de uma mentalidade grega. Então, ótimo, o apóstolo Paulo, ele conhecia a realidade da filosofia do mundo dele. O apóstolo Paulo conhecia a realidade da fraqueza dos corações dos homens. Então o apóstolo Paulo, ele sabia exatamente que poderia aquecer o ser humano em temporada de intenso inverno. E ele fazia queimar primeiro da mente para o coração. Porque não adianta nada, mano. E eu falo aqui com toda a sensibilidade pastoral agora. Não adianta nada você vir para uma mobilização cristã e você chapar como se você fosse um feto anicéfalo. Só tem coração e só chapa. E não sabe o que está acontecendo, mas está aqui, ó, cheio do que você não sabe o que é, mas dizem que é o Espírito Santo. E aí quando é para fundamentar a sua fé, é extremamente raso. Aí o apóstolo Paulo diz assim: pelo tempo em que você tem na fé, você já deveria ser mestre. Aí Paulo diz: você que chapa a igreja de Corinto, ou seja, você que flui no Espírito, você que flui nos dons, mas não foi batizado com o Espírito. Eu lamento, porque eu tinha tanto alimento sólido. 10 anos depois que o apóstolo Paulo ganhou uma cidade, no ano de 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo chega e diz: eu preparei um alimento sólido, mas após de tanto tempo eu percebo que vocês ainda nem dente de leite geraram. Você imagina que a carta de 1 Coríntios é leite? Que loucura, brother. Ótimo. Então eu gostaria de fazer, eu já estou finalizando a parte A. Eu gostaria só de fazer uma reflexão sobre o período social e histórico de Paulo, para nós chegarmos aqui no nosso tempo, e para você entender como é possível nós termos essa geração na mão, mas de forma erudita, inteligente, e demonstrar de verdade a inteligência de um Deus que não é um filósofo de Facebook. Amém? O Deus que nós adoramos não é youtuber, brother. Não, ele não vive pela imagem. Pelo contrário, ele restaura a imagem através da semelhança. Porque imagem sem semelhança é só uma tela autorrelusiva. Já conversou com o youtuber? Já viu o youtuber que tem um conteúdo extraordinário? Estava falando isso com o pastor Wagner. Aquele cara tem um conteúdo extraordinário. Quando você senta à mesa com ele, você fala assim: não é possível que esse bicho é aquele cara lá. E o cara na mesa assim é todo leviano. Mas no YouTube ele é o cara extraordinário. Então, a geração aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Então, finalizando então a parte A, o apóstolo Paulo foi um cara muito relevante por 3 motivos. Antes de ser relevante para o reino, ele já era relevante fora do reino. O apóstolo Paulo foi um cara tão extraordinário que ele nasceu em Tarso. Repete comigo: Tarso. Tarso era uma polis. Tarso era uma cidade-estado grega. Você está ligado que Alexandre o Grande, na época das embarcações, ele ganha 188 cidades alexandrias. Nessa micro característica da continuidade da cultura grega, você vai ver Alexandre o Grande deixando a pigmentação dos principais filósofos da época. Então você vai ver Alexandre o Grande chegando no mundo mesopotâmico em uma geografia grega, que depois se tornou romana, que depois foi alcançada pelos bárbaros fenícios, os vikings, etc. Só que antes disso, Pompeu, no ano de 63 antes de Cristo, alcançou aquela região dos gregos e dominou aquela geografia. Você vai ver que Alexandre o Grande havia conquistado 3 cidades judaicas e deixou pigmentações da cultura grega nessas 3 cidades: Tarso, Gadara e Cariotes. Tarso, Gadara e Cariotes eram cidades judaicas com culturas gregas, porque Alexandre o Grande havia conquistado aquelas microgeografias. Então, se o cara era de Tarso como Saulo, ele certamente sabia sobre Homero. Ele certamente sabia sobre Sócrates. Ele certamente sabia sobre política, porque Platão foi o pai das relações sociopolíticas. Por isso que Saulo foi um cara extremamente erudito. Logo, Saulo foi o cara porque ele sabia, com riqueza de detalhes, sobre a cultura grega a nível filosófico, político e jurídico, por causa de Aristóteles. Animal. Ou não? Tá doido? Quando
Eu soube dessas paradas, eu chapei. Tá, olha que irado, mano. O cara foi moleque doido. Ótimo. Esse cara foi erudito porque era de Tarso. Saulo também era erudito porque era da genealogia do único rei da tribo dos benjaminitas, que foi Saul. Por isso que o nome dele era Saulo. Quantos sabiam disso? Então ele era erudito porque ele era de Tarso, e também era erudito porque ele era continuidade de um sangue real. Ele também era erudito porque ele era fariseu dos fariseus. Você está ligado que no Antigo Testamento você vai ter uma característica entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus? Ou melhor, do último livro do Antigo Testamento, o primeiro do Novo, você vai ter um período na teologia chamado de período interbíblico, que na pneumatologia, que significa o estudo do Espírito Santo, traz um intervalo de 400 anos, onde os sacerdotes faliram, os profetas se venderam e os reis foram saqueados. E no Antigo Testamento, na pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, só desceu sobre essas 3 classes de homens. Estão comigo? Você imagina o que é uma geografia sem a ausência daqueles que representam Deus? A intelectualidade começa a predominar. Aí você vai ver fariseus, essênios, zelotas, essênios, saduceus, fariseus e essênios. Fariseus. Esse mesmo, fariseus, saduceus, essênios e zelotas. Você vai ver 4 classes de intelectuais falando sobre o reino de Deus sem o Espírito Santo. O que isso gera? Ditadura influenciativa. Quem é Paulo então? Saulo. Saulo é fariseu. Para ser um fariseu, o cara tinha que ter uma graduação na escola de Gamaliel, que estudava de forma significativa a história, a teologia judaizante e a cultura a nível antropológico de todo o mundo mesopotâmico, sobretudo de Israel, na pessoa de Moisés, dos patriarcas e dos profetas, maiores e menores. Então Saulo era o cara que conhecia, aí eu termino a parte A. Saulo era o cara que sabia quem era Deus, sim ou não? Estão comigo? Saulo sabia quem era Deus a partir de uma característica cultural. Talvez você pode saber quem é Deus a partir da sua cultura cristã, evangélica, por causa dos seus antepassados, seus avós, seu pai, etc., seu irmão mais velho. Agora, o cara que sabia quem era Deus, o cara que era PhD em Deus, só soube quem era Jesus depois que o cara caiu do cavalo e viu o mundo como o mundo de fato era. Escuro. Ficou cego. Você pode saber quem é Deus, mano, mas você só tem um contato profundo e contundente com Jesus quando você cair do seu cavalo. Aí, brother, começou. Animal. Não é? Aí finalizo então a parte A. Vou para a parte B, para finalizar na parte C. Você imagina esse cara, depois de ter um encontro profundo com Jesus, a mente do cara mudou. Porque não adianta nada você ter informação e sua mente não mudar. Se a sua mente não mudar, mano, o cara teve a mente transformada. Saulo foi um cara tão sensacional que, após ter um encontro profundo com Abba Pai, com Yeshua HaMashiach, ele escreve: estou indo a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam, e vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. O cara diz: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. Confortai uns aos outros com essas palavras. Ele devaneia sobre amor ágape, sofrendo como um ser humano escravo. Imagina, preso, chicoteado, açoitado, mutilado. Ele escreve sobre: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Meu Deus do céu, mano. Fala para mim se esse cara já não estava chapando sem tremer o corpo. Porque para um cara que muda a mentalidade, e para ele chicotada é um ato de adoração, irmão, o que é para você queimar? Se no seu quarto você
Aí eu preciso finalizar já a parte B, porque a parte C vai ser um pouquinho longa. Eu preciso te provocar, ok? Honrando a igreja local, o evangelho de Cristo Jesus e trazendo então mudança de mentalidade perene. Ótimo. Deixa queimar. Eu quero te provocar, como homem contemporâneo. Porque Francis Schaeffer diz, como traduzir o evangelho para o homem contemporâneo? O reitor da Universidade de Holanda, o mesmo que foi pai na fé de Huckmacher, o mesmo que influenciou John Stott, Billy Graham, Caio Fábio, a trazer uma característica na escola de Lausanne, dizendo, não, cara, nós não somos calvinistas, porque Deus não tem uma raça ariana como teve Hitler. Nós não somos arminianos, porque 1500 anos antes de Armínio, Jesus já estava aí, gerando sobrenatural. Não somos comunistas, porque antes de Marx, 1800 anos antes dele, Jesus já estava assumindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Já estava devolvendo a dignidade para a pessoa humana. Aí você vai ter na escola de Lausanne uma geração erudita dizendo, não, mano, o evangelho então é todo, para a sociedade toda, para o homem todo. Animal, mano. Tá comigo, Bru? Ótimo. O que é então, embora eu não flua em teologia, ok? Minha parada é sociologia, história e filosofia. Mas fazendo uma provocação bíblica, cristocêntrica. O que é para você batismo com o Espírito Santo, querido? Saber que um satanista flui nos dons de forma eloquente, a ponto de sair do corpo como uma projeção astral? Sabia que um pai de santo tem dom de visões e ele se incorpora das entidades dele? Isso é dom? Sim ou não? É dom. Isso é dom. Você imagina, Deus não gera Adão para salvar, mano. Deus gera Adão para domínio. Deus veio para Adão e diz, Adão, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Porque essa micro ou macro geografia onde estou pode se tornar um jardim quando eu domino essa micro ou macro geografia e o Senhor tem acesso sobre ela porque eu domino ela. Dentro das universidades, Deus me deu o idioma dos caras. Eu consigo fluir sobre Kant, Marx, Hegel, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Eric Fromm, Theodor Adorno, Jean Paul Sartre, Judith Butler, Simone de Beauvoir. É possível trocar uma ideia com a galera, por exemplo, de humanas, sabendo o idioma dos caras. E aí os caras vão me respeitar. Mas dentro das universidades é fácil ter um acesso a essa galera porque a terra não ouve Deus. A terra ouve o homem. E quando o homem domina a macro, micro geografia, aquela macro, micro geografia que um dia reinou nas trevas, pode ser um jardim, mano. Então Adão é um cara muito interessante. Adão via Deus de forma visível. O que para nós é sobrenatural, para Adão era extremamente natural. Para nós já pensou se Deus aparecesse aqui com uma teofania, uma aparição sobrenatural e com seus olhos visíveis você visse Deus como você está me vendo? Pois a Bíblia, o texto diz que o cara que viu Deus caiu como morto. 2. Moisés e João na ilha de Marejeu, na ilha de Patmos. Então, se você vê um ser sobrenatural e nada acontece com a sua emocionalidade psicológica, certamente você teve uma boa imaginação. Biblicamente falando, ok? Deus então faz Adão, e Adão, o que para nós era sobre para ele é natural. Então ele via Deus de forma visível, ele tocava em Deus de forma física, ele ouvia Deus de forma audível. Isso é sobrenatural para nós. Charles Spurgeon afirma que Adão tinha uma característica tão relevante que talvez ele tinha habilidades como flutuar. Por isso que ele, imagina, a teologia do século XIX afirma que talvez ele poderia flutuar. Por isso que chegava nos Everestes e dizia, e te chamarás águia. O fato é que o cara teve um HD tão poderoso, mano, que ele colocou nome em toda a biodiversidade. Quer um exemplo? Para você que está aqui na minha frente, qual seria o outro nome que você daria ao leão? Ao tucano. Você vai chamar o tucano de quê? Hã? Narigudo.
Ou seja, eu estou querendo te mostrar a inteligência de quem representa Deus na terra. Olha para mim, irmão. Está comigo? Eu estou querendo te mostrar a inteligência daquilo que o Senhor fez o homem. O Senhor fez o homem para traduzir o céu da forma mais inteligente possível. Sim, eu estou te falando sobre uma espiritualidade inteligente. Sim, eu estou te falando sobre uma eloquência, sobre os elementos da terra, para você ganhar o coração do homem que valoriza tanto isso, velho. Agora você acha que o arquiteto da sala do trono, abre mão dessa sensibilidade poderosa e poética da sua geografia de origem para vir à atmosfera do universo, e a ponto de Deus trocando ideia com o homem na pessoa de Jó, no livro de Jó, diz: onde é que você estava, homem, quando eu disse para as ondas do mar, venha só até aqui? Onde é que você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Tipo, onde é que você estava quando eu arquitetei os seus neurônios? Tá maluco, bro? Ótimo. Então Adão era o cara que representava Deus. Adão representava Deus da forma tão eloquente que Davi afirma que quando Adão caminhava no Éden, os animais o confundiam com Deus. Não era pela expressão visual, era pela realidade da presença. Porque o sensacional é que numa geração que valoriza tanto a imagem, como eu falei, a geração que valoriza tanto a imagem é a geração que perdeu o acesso à semelhança. Por isso que você vai ter uma eloquência da geração mais bela da história, mas que infelizmente tem a produção mais feia. Ótimo. E aqui eu finalizo então a parte B. Adão, estão comigo, irmãos? Ninguém aplaudiu ainda, ninguém deu glória a Deus. Nas minhas pregações são todas assim, velho. Não, mas eu sei que você está pensando, sim ou não? Eu estou ligado. Quando eu estava em Apucarana também foi assim. Vamos lá. Adão, então, ele via Deus de forma visível, tocava Deus de forma física e ouvia Deus de forma audível. O nome disso é revelação, sim ou não? Concorda? Ótimo. O que fez, então, Adão parar de representar Deus? O que fez Adão parar de representar Deus? O que fez Adão parar de ser o embaixador da eternidade no jardim, mano? Quando Adão substituiu revelação por conhecimento. Quando ele tocou no conhecimento, os olhos que não poderiam se abrir, se abriram, e ele perdeu acesso à revelação. Logo, a geração que mais tem acesso ao conhecimento é uma geração que tem uma produção extremamente carnal, e o texto diz que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Quando você vai a um dos escribas, um dos evangelistas, você vai ver que um dos evangelistas diz: e quando os homens tiverem comportamentos como um dos sodomitas, não vos assusteis, porque é apenas o princípio das dores. O texto fala das dores. Ótimo. O Senhor então nos chama para o representar de forma pura, intensa. E o que é então batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo não é você fluir nos dons. Ó geração contemporânea. Não é você ter visões, mas está nos lábios de Jesus. Alguém faz direito aqui? Então você está ligado o que é cláusula pétrea. O que Jesus diz é cláusula pétrea. É um artigo imutável. Logo, o que o Gil diz, se não bater com o que Jesus disse, o Gil é anátema. O que Paulo disser ou disse, se não bater com Jesus, Paulo é anátema. O que Moisés disse, se não bater com Jesus, Moisés é anátema. Porque fundamento é a partir de Cristo. E obviamente as escrituras todas, as escrituras são imutáveis, e elas são inerrantes. Então tudo que está nas escrituras aponta para o Messias. Mano, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de
consolação. O que adianta então você afirmar que é batizado com o Espírito Santo, fluir nos dons e querer suicidar quando você chegar na sua casa? Consolação. E eu te falo, sendo fundamentado biblicamente falando, a principal característica de alguém que é batizado com o Espírito Santo não é línguas espirituais, mano. É você resistir a dias maus. Aí eu dou um ponto final, porque eu preciso entrar na parte C, né? Mesmo. Resistir dias maus. Lembra de João Batista? João Batista foi o cara que fluiu de forma eloquente como a última manifestação de Deus do Antigo Testamento no Novo. João Batista, por isso que ele tinha um espírito era semelhante ao espírito de Elias. Você está ligado que Elias foi o maior dos profetas maiores? Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. Mas o menor do reino de Deus era maior do que João Batista. Que loucura, brother. Por quê? Porque João Batista foi o cara, ele era moleque doido o suficiente para peitar macho alfa. Por isso que ele fez isso com Herodes. Imagina, para um cara peitar o macho alfa, o cara tem que ser da quebrada, parceiro. Eu sempre digo isso. O cara burguês demais, ele é homem também. Mas o cara da quebrada, aquele que você olha e diz: o que foi, irmão? E o cara da quebrada vai para cima e diz assim: o que foi o quê? Sim ou não? Mano, tô ligado, eu cresci na quebrada. Agora você imagina que é um cara que peita Herodes, o desafia, fala sobre Herodias, sua cunhada, e enfim. Você imagina um cara que se existencializa, que Flávio Josefo, historiador dos Hebreus, afirma que ele começou a ministrar no deserto aos 14 anos de idade aproximadamente. Agora você imagina esse cara olhando para seres humanos e chamando os caras de cobra, raça de víbora. Quando vê Jesus na multidão, diz: cara, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ótimo. Quem é João Batista? Um profeta que tinha a personificação da porção do Espírito Santo no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vinha, usava o vaso e voltava. Quando esse cara vai preso, quando João Batista vai preso, quem é o cara que batizou Jesus? Quando João Batista vai preso, João Batista duvida se Jesus é o Messias. Porque João Batista não transicionou. João Batista chamava os seres humanos de cobra, enquanto Jesus já estava chamando os seres humanos de ovelha. João Batista não transicionou, ele não se tornou um discípulo, ele fez questão de ser profeta. Então, nessa reflexão que trago, é melhor ser discípulo do que profeta. Por isso que um profeta preso na graça, um profeta preso na temporada da graça, o cara que batizou Jesus duvida se Jesus é o Cristo. Mas Paulo, discípulo de Jesus preso, escreveu 90 cartas. E apenas 13 foi arquivada no canon. João Batista preso, imagina, ele tinha a mesma idade que Jesus, sim ou não? Sim, Maria estava grávida e Isabel também, então os caras tinham a mesma faixa etária. Um cara de 30 anos de idade, preso, duvida se o cara que ele batizou era o Messias. Mas um senhorzinho de 90 anos, na ilha do Maregeu, na ilha de Patmos, preso, escreve a carta de Apocalipse. Porque não adianta você fluir nos dons se você não for batizado com o Espírito Santo. O que está dizendo, Gil? Sim, irmão. A principal evidência do batismo com o Espírito Santo não é você chapar, é você ser resiliente ao dia mau. É você não falar, não abrir mão, mano. É você perseverar. Tá comigo, velho? Tá comigo ou não? E provavelmente você não vai ouvir isso de mais ninguém. Eu tenho todos os meus brothers que estão no circuito que estou, são brothers da chapação, como também sou pentecostal de dar com baiota, parceiro. Mas quando se é para pensar nisso, como é possível você representar o Espírito Santo e pensar em suicídio? Como é possível, mano, você entregar uma palavra de conhecimento e você simplesmente não ser como o Rubem Alves disse: ostra feliz não faz pérolas. Então não quero colocar em xeque o seu batismo com o Espírito Santo, só quero te fazer pensar. Por quê?
Porque a nossa geração aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quais filhos? Os que não vêm apenas com dons, mano, mas que entendem realidade humana. Eu vou fazer uma conferência do Fire Universitário chamada Por uma Geração de Pensadores, porque eu lidero pensadores. Eu vou lançar o meu livro lá. O nome do meu livro se chamará Eu Não Sei Discipular Anjos, eu sei discipular gente, porque eu sou gente, como Jesus era gente. E aí, cara, a principal característica do homem mais simples da história é que não conheceu Aristóteles, não conheceu Platão, nunca leu sobre Diógenes. Um homem que certamente, cara, nunca escreveu um livro, talvez nem falava outro idioma. Como é que pode um cara simples, que nasceu na quebrada de Israel, Nazaré, ter uma influência tão poderosa a ponto de substituir a mentalidade grega por uma mentalidade cristã? Depois que Jesus se existencializa, é necessário pensar o universo de forma diferente. Depois que Jesus se existencializa, é necessário pensar a ciência de forma diferente. Aí depois da temporada dos mártires, você vai ter os patrícios, aí você vai ter Tertuliano, Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Os caras pensando matrimônio, pensando criacionismo. E aí era necessário fundamentar a fé a partir de uma característica científica. Por quê? Porque um cara morreu, não disse um A na hora da morte. Se dizia Deus, mas veio frágil. O cara que sofreu por amor, ressuscitou, foi para a glória e está todo mundo de boa aguardando esse cara voltar. Para pensar, mano, você está aqui reunido para adorar um cara que você nunca viu. Eu viajei para falar de um cara que eu nunca vi. E ainda falo de Jesus, um cara que eu nunca vi, como estou te vendo, dentro de universidades. Por quê, mano? Porque ser humano aguarda com ardente expectativa essa resiliência que só tem nele. Só nele. Só ele. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou dizendo? Aí eu finalizo a parte B. Já era para ter finalizado há um tempo atrás, né, pastor? Parte C. Repita comigo, pós-modernidade. Pode repetir, pós-modernidade. Você está ligado que na era industrial, lá quando Marx disse que o ser humano era um produto do meio, você está ligado que produto é coisa, logo coisa não se ama, coisa se usa e joga fora. Marx na era industrial, aquele que disse que Deus era o ópio do povo, e ópio naquela época era uma droga. Bate com Dawkins, que em 2006 escreveu um livro chamado Deus um Delírio, dizendo que todos que acreditam em Deus estão delirando, loucos. Marx disse que o ser humano se tornou um produto. Produto não se ama, produto é coisa. Logo ele está dizendo que o ser humano se coisificou. Chaplin escuta o eco da filosofia de Marx e diz: não sois máquinas, homens és quem sois. Agosto de 1945, você vai ter o boom de Hiroshima e Nagasaki. É a data que evidencia pós-modernidade, onde a pólvora se tornou o grande inimigo do homem, e a bomba nuclear hoje é uma tataravó bélica, mas na época era Poseidon, sei lá, a destruição do mundo contemporâneo. Você vai ter então a realidade de um terror muito contundente numa geração de homens que dominavam o poder, sociologicamente falando. 45 para mim é um ano muito específico, que traz uma característica muito contundente em relação ao nosso tempo. Você vai ter o dia D. Lembra da quinta série, mano? Dia D, quando os Estados Unidos enviou 1 milhão de soldados para a guerra lá na França. Quando 1 milhão de mulheres ficaram sem 1 milhão de seus homens nos Estados Unidos. 1 milhão de homens ausentes de uma pátria é, no mínimo, mamãe e uma filha ausente, ou melhor, com seu pai ausente, com seu irmão ausente. As mulheres que até então eram chamadas de donzelas, que iam para as indústrias, ou melhor, que iam para as suas casas e chamavam as amigas para tomar o chá das 5, abrem mão dessa característica social feminina e agora vai para as indústrias construir armas bélicas para enviar para os caras na guerra. E Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que ele contribuiu muito com um cara chamado Chesterton, que disse que 60% dos caras que foram para a guerra voltaram em forma de medalha.
Ou seja, você imagina 1 milhão de mulheres em luto. Surge então na pós-modernidade a principal característica do homem contemporâneo, que você está ligado que faz parte. O que é uma realidade hoje, 2018, nasceu em 45, que é o acesso do divórcio em relação à velocidade da quebra das alianças nas relações humanas. Porque hoje você se casa com alguém através de um clique. Um clique você já se relaciona, e você é brother, e meu Deus, você casa. Mas com um clique também você se divorcia. Zygmunt Bauman então começa a devanear sobre uma geração líquida que se relaciona com a velocidade através de uma cultura de divórcio. E entra aqui então por que a nossa geração espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. No nosso tempo, cara, é necessário nós pensarmos teologia de forma diferente. Você já parou para pensar que só faltam 2 anos para acabar essa década? Já parou para pensar que só faltam 4 anos para nós comemorarmos 100 anos da Semana de Arte Moderna? Onde os intelectuais do mundo pós-Primeira Guerra Mundial começaram a pensar cultura no Brasil. Aí você vai ver pedagogia, jurisprudência, você vai ter cultura, literatura sendo reeditada para caracterizar o homem brasileiro. Você imagina então, o mundo transicionou muito naquela época. Você imagina 100 anos depois, velho? Nós vivemos um tempo de extrema transição. E o mundo pós-guerra caracterizou o que veio com a guerra mundial, a síndrome psicológica de intensa depressão. O homem foi perdendo acesso à resiliência. Porque na época do homem primata, no período paleolítico, o homem lutava com feras. Mas hoje, porque alguém não responde seu WhatsApp, você entra numa caverna. Eu quero que vocês gravem essa frase para mim. Porque eu não sei falar de novo. Mas eu achei doida. E é isso, o homem que lutava com tigres, feras, até com mamutes, era resiliente quando um filho morria. Hoje o homem fica triste porque alguém discordou através de uma frase de uma tela autorrelusiva. Não há resiliência. Logo, onde é que está o Espírito Santo na geração da chapação? Está comigo, irmão? Então, você consegue queimar chorando? Você consegue chorar quando você não tem nada? Você consegue entender que o não de Deus também é a resposta? Quando você compreender que o Evangelho não é a terra do nunca, quando você compreender que o reino de Deus não é formado por Peter Pans, você entendeu que o Espírito Santo não veio, cara, como uma mamadeira, como uma chupeta existencial, para satisfazer a vontade de influenciadores sociais, digitais. Não, mano, o reino de Deus é o verbo haja, tá ligado? O haja, o mesmo haja que o Eterno eclodiu, mano, em Gênesis. Haja luz. E quando a luz veio, a luz denunciou o caos escondido nas trevas. Foi possível então organizar o caos. Esse é o Evangelho, mano. Você vai ter então a geração da cultura do divórcio, porque todo ser humano tem um lado bom e um lado mau. Todos nós temos um lado bom e um lado mau. Geralmente me relaciono contigo, tu se relaciona comigo a partir do lado bom, porque eu quero encontrar a minha vida em ti e você quer encontrar a ti em mim. Quando nós não nos encontramos em ambos, nos divorciamos. Porque todo ser humano tem um lado bom e um lado mau. Então nos relacionamos a partir de um lado bom. Quando você descobre que o ser humano tem um outro lado mau, parceiro, é treta. O clique do deletar é: oxi, quer falar comigo não? Oxi, não deu meu like não? Oxi, não disse. Oxi, eu sou Bolsonaro, menino. Aí o outro: oxi, tu é fascista, é? Aí vem os divórcios, mano. Porque a criação aguarda com ardente expectativa. Detalhe, o texto fala também sobre a inutilidade da criação.
a inutilidade da criação, que não foi sujeitada por sua própria vontade, mas por aquele que a sujeitou, ou seja, como se fosse um domínio. Imagina o que é Paulo falando para romanos sobre o poder de Deus da forma mais inteligente possível. Irmão, o apóstolo Paulo, imagina, você lê textos eruditos para falar sobre uma característica discursiva que não é tão intensa quanto o texto que você está lendo. O texto que nós lemos, mano, é muito, muito profundo. Porque ele fala sobre mudança de atmosfera. Agora olha para mim. Quando você abre a sua Bíblia de Atos 1, Atos 15, você vai ver o Senhor Deus vindo com poder e maravilhas. De Atos 15, Atos 28, você verá o Senhor Deus mudando a cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. Quando Deus quis mudar o mundo antediluviano, Deus deu uma arquitetura para um latifundiário. Noé, construiu uma arca. Um latifundiário, pecuarista, agricultor. Não era arquiteto, porque ele não era babilônico. Babilônia nem existia. Ele, sem saber manipular, faz. É isso. Deus chama quem não sabe fazer nada, brother. Ou você acha que Deus chama quem é? Já parou para pensar que todos que se preparam pode chegar lá, mas o cara que nunca se preparou é o cara que está dominando algumas coisas? É tipo o Whindersson Nunes, que é um cara de Deus extraordinário, mas não se preparou para fazer nada, mas porque ele tinha um talento específico que foi descoberto. Os que se prepararam a vida toda ficaram para trás anos-luz. Essa é a característica do nosso tempo. E, enfim, continuando, Noé, ele constrói uma arca. Quando Noé constrói uma arca, Noé salva o mundo pós-diluviano. Deus tem uma arquitetura para esse tempo. É fato. Olha para mim. Deus tem uma arquitetura para esse tempo e é fato. E todos que compõem o seu círculo íntimo aguardam com ardente expectativa que você, como filho de Deus, se manifeste. Agora, como é possível traduzir Jesus, o Evangelho, para o homem contemporâneo? E aqui eu estou chegando na fase final. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tenho dentro das universidades. Eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea, mano. De 2010 a 2013, quando eu vim aqui, eu era quase um militante cristão, assim, da quebrada, né, mano? Quando eu chegava na universidade, na turma de Antropologia, tu é crente? Novidade. Sou, parceiro, não dá nada. E entrava assim. E eu subia na praça de alimentação das universidades e pregava para todo mundo. Você é cristão? Sou noiva. Oxe, que papo louco é esse, meu? E sempre sério. Naquela época eu não ria. Muito sofrimento. Enfim, depois eu vou contar um pouco sobre isso. E aí Deus me permitiu liderar 2.000 estudantes universitários em um ano de FIRE universitário. Meu Deus, como, enfim, lidando com ousadia. Depois, cara, 2013 para cá, tudo mudou na minha existência. Eu tive a oportunidade de escrever projetos de educação dentro do Congresso Nacional. Eu tive a oportunidade de conhecer a raiz da mentalidade ateísta humanista da nação. Estou falando da erudita raiz ateísta humanista da nossa nação. Eu tive contato com acadêmicos, cara, que transcendem a graduação e estão no PhD. Eu tive contato com homens extremamente sofridos. Eu tive contato com uma pessoa, e eu vou contar uma história clássica a esse grupo de jovens que talvez nunca me ouviu. Eu tive contato com um ser humano sofrido demais, que depois que eu conheci, gerou muita honra. Foi gerado muita honra. O cara veio de Oxford. O cara escreveu um pós-doctor em Oxford com o tema: a transexualidade não é patológica, mas é um gênero. Isso em 2000, década de ano 2000, isso aí. Década do milênio. E essa pessoa foi crescendo a nível acadêmico. Foi o primeiro transexual erudito que eu conheci. Estava no Congresso Nacional, me chamaram para falar um pouco sobre pós-modernidade, fui. E eu não tenho cara de pastor, não tenho jeito de pastor. Não falo tremendo, manto, leito, vaso. Muito raro.
Geralmente eu falo entre os pastores, ou entre nós da comunidade cristã, mas como a minha vida é exclusivamente dentro das universidades, enfim, nem faço questão de ser chamado de pastor. Nem Gilberto faz questão. Pode me chamar de Gil, de boa. Aí, comecei a andar de longboard, aquele skate bem grandão, tá ligado? Que desce ladeira. E eu desço ladeira lá em Brasília. E comecei a descer ladeira e era louco. Descer 80 por hora de longboard, não estava nem aí. E conheci muito acadêmico de humanas, que desce longboard chapado de maconha. E eu estava na roda com os caras sempre. Sempre. E adorador, preguei aqui nessa época. E aí, passava o baseado, você quer, Gil? Não, quero não. Oxe, cara estranho. Tá vendo aquela gatinha, ele tá afim de você, você quer? Quero não. E aí a cara de macho alfa já responde né, mano? E aí, eu fui me relacionando com esse transexual a nível relacional humano. Aí teve uma hora que a gente foi tomar um açaí, que eu me denunciei. Então, dá um açaí. Eu estava de jejum, né? Aí vai eu entregar o jejum na frente da galera ateísta humanista, né? Amém, Deus. Obrigado, Jesus. Aí tô aqui naturalmente, todo mundo olhando pra mim assim, tipo, tu é crente, mano? Aí tu tem que responder, né? Sou, mano, por quê? Aí o transexual ficou olhando pra mim assim, com a mão no queixo. Ah, é por isso que você nunca fez isso. Não, não é por isso não. Poderia ter feito. É porque eu compreendo a intimidade da minha identidade com o Senhor no meu secreto. Estar com vocês não arranha a minha fé. Não, vocês não são nada diante do arquiteto do universo na minha alma, mano. Então não dá para te comparar com o Deus que eu adoro, não, mano. Faz sentido? Aí ficou todo mundo com essa cara que você tá me vendo. Tipo assim. E as minhas respostas eram tipo, bem certeiras, assim. Pá. Só que na época era muito mais sério, né? Então eu só andava assim, ó. Você tá feliz, Gil? Muito. Tá triste? Tô. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz aniversário, Gil. Muito obrigado, tô muito feliz. Pega esse presente, Gil. Nossa, era tudo o que eu queria. Era mais ou menos assim. Aí, cara, e eu fazendo reuniões nas universidades, e muito intenso, e muito sofrido, e eu vou contar pra você depois porque eu estava muito sofrido, e muito intenso, e muitos acadêmicos vindo, e eu só focado na dor dos caras. E todo mundo vinha contar as dores pra mim, eu entendia as dores dos caras, e motivava os caras a serem maiores, melhores, resilientes. E aí, cara, esse transexual começou a colar nos núcleos do FIRE dentro da UNB. Estou falando de um PhD que veio de Oxford. Que, mano, quando ele discursava nos fóruns sobre movimento LGBT, antigamente era GLS, depois LGBT, depois LGBTT e agora LGBTTI. Porque agora tem os intersexuais, né? Ou seja, se você entender que você é uma cadeira, você é uma cadeira. No mundo da pós-verdade, prova que eu não sou uma cadeira. Então, nós vivemos a transmodernidade. O que você é? Nós chegamos no tempo do transnada. Eu não sou nada. Intersexual. Que loucura, né, mano? E aí, enfim. Imagina esse cara sentado no meu núcleo. E hoje nós temos núcleo do FIRE com mestrando e doutorandos, cara. E uma parada muito, muito erudita, assim, para falar de Jesus da forma mais inteligente a nível de história, filosofia e sociologia. Quando sentou, ele levantou a mão e falou assim, posso compartilhar minha história? Pode, cara. Ele falou assim, eu sou filho de pastor. Eu era estuprado no beiro da igreja. Eu contei essa história aqui. Tá vendo? Mano, nem lembra. De vídeo? Ah, que legal. E aí, sentou e falou assim, eu era estuprado no beiro da igreja por um dos líderes da igreja mais ricos que compunha um presbitério com meu pai. Quando eu compartilhei, depois de muito tempo sendo abusado, quando eu compartilhei com meu pai,
os abusos que eu vivia, meu pai reuniu o conselho da igreja e me excluiu da comunidade de fé. Esse cara se tornou um órfão de pai vivo e um órfão de pastores. Você imagina o que é você lidar com anjos que são assexuados? É anjo que não tem libido, é anjo que não chora. Anjo é insensível em relação à dor humana, porque ele é incorruptível. Lembra de João 5? Quando diz que existia um tanque em Betesda, um tanque chamado Betesda, onde jazia multidão, o texto diz assim, jazia multidão de cegos, paralíticos, mancos e aleijados. E aí, de tempos em tempos, o anjo vinha, tocava na água, o cara que tinha todo o poder para curar todo mundo, não tocava nos seres humanos, tocava na água e subia para a glória. Que anjo insensível, mano. E eu sempre vi assim, mano, é muita sensibilidade, mano. Agora você imagina, o texto diz que o primeiro que tocasse na água seria curado. Você imagina uma disputa e um congestionamento de enfermos, cego correndo contra aleijado, correndo contra surdo, todo mundo querendo ser curado. Que piada! Insensibilidade de um anjo. Só entende ser humano quem é ser humano. Só entende libido quem já teve. Por isso que Jesus veio como um homem, mano. Por isso que ele não veio como um anjo. Porque Jesus entende a sua vulnerabilidade enquanto humanidade, mano. E ele sabe que existia algo no ser humano que foi arrancado de Adão, que era necessário ser devolvido, que era resiliência, consolação. Animal, né, mano? Isso pra mim é o apogeu de queimar, irmão. Quer queimar? Então, você pode ir para casa agora, mano, porque o Senhor está nascendo dentes no seu cérebro. É melhor você ir para sua casa chorar pensando, do que você encenar aqui, sair daqui, sentar com o irmão na lanchonete. Eu sei que não vai fazer isso, mas você está indo para o acampamento, então você está entrando numa temporada irada. Mas já pensou? Quantas vezes a gente não vem para uma reunião de fé, sai daqui, senta com o irmão, Satanás chega usando um sapatinho de algodão, você perde a palavra semeada, mano. E aí, ele começou a se relacionar comigo dizendo que, quem é esse cara? O cara que escrevia os discursos da comunidade LGBT do Congresso Nacional. Há quem diga que ele tinha um contato contundente em relação aos discursos do John Williams. John Willis. Esse cara até hoje cola comigo. Hoje eu lidero uma geração de transexuais. De gente que não consegue passar um turno sem pensar em sexo. De gente que não consegue passar uma semana sem pensar em drogas. E o microcontato devolve a possibilidade da esperança. Por isso que eu digo, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Jesus veio à terra para devolver a humanidade a homens que pensavam serem anjos. É isso que o homem contemporâneo espera, mano. Entender a sua humanidade a partir do sangue, porque o sangue de Jesus é a única substância fisiológica que nem a ciência consegue descrever. Quando o sangue de Jesus te suja, você se torna mais branco que a neve. Tive contato com... Eu vou contar as minhas histórias aqui. Tive contato, mano, no Congresso Nacional, com uma feminista roxa, parceiro. Ela era pior do que a Forreston, que quase produzia testosterona. Eu não estou zoando não, estou falando sério. Pensa numa mulher carequinha igual eu, usava camisa regata, aquela clássica estudante de humanas, bem bonitinha, sabe aquela linda, riponga. Quando levantava o braço, mano, só o Black Power. Por isso que o apelido dela era Black Power. Pensa numa garota erudita zona, mano. Fazia manifestações na universidade mostrando os seios, mostrando as axilas peludas com a placa: o útero é meu e o órgão genital também.
Teve um dia que essa garota, toda moleca doida, veio sentar para falar um pouco sobre teoria queer, sobre Judith Butler, sobre ideologia de gênero. Ninguém sabia que eu era cristão, não tenho cara de cristão. Agora, quando a gente senta é outra parada. Repito, porque a imagem não traz semelhança. É a semelhança que restaura a imagem. E essa garota colava comigo, andava de longboard, ela estava fazendo mestrado em antropologia na época. E eu amo o mundo das ideias, velho. Mas entre o conhecimento e a revelação, é óbvio que eu vou ficar com a revelação. E aí teve um dia que ela chegou no núcleo do FIRE. Minhas experiências são todas dentro da Universidade de Brasília. Cara, eu preguei em mais de 380 universidades, em toda a América Latina. Eu tenho cada experiência maluca, mano. A garota veio, a feminista que fazia manifestações pro aborto, ela chegou no núcleo do FIRE morrendo de chorar. E pensando, essa feminista é cabo treta, ela é treta. Como é que ela vem pro núcleo cristão e me afronta assim, né, mano? Pra mim, ela tava tipo fazendo encenação para chamar o movimento feminista para fazer alguma reivindicação contra o meu movimento cristão. E eu cresci escutando Racionais MCs, né, mano? Nego Drama, tal. Vida Louca Parte 1. Tô falando sério. O Brau exerceu paternidade sobre minha vida há muitos anos. Até hoje, quando... Cara, eu tava no Rio Grande do Sul esses dias. Cheguei no avião e tinha uma mulher com o rosto tipo da Xuxa, com os olhos bem loirinha mesmo. Eu falei, todo educado, tudo bem? Meu lugar é tal. E ela fez uma cara de nojo assim. Eu passei. Ela chamou a aeromoça e falou sensivelmente no ouvido da aeromoça: é porque eu não sento do lado de pessoas com a cor marrom. Eu não sento do lado de pessoas que têm a cor marrom. Então, ou eu fazia um estrago com aquela patricinha, ou colocava Nego Drama no ouvido e ficava de boa. Eu tive que fazer isso para viver uma comunidade terapêutica. E aí aquela feminista chegou, mano, e começou a afrontar. Pra mim, tava afrontando, chorando. E só me armei, né, mano? Se essas feministas chegar, parceiro, vai encontrar com um preto. E aí, enfim, então eu falei, mano, se essa feminista tá aqui querendo me peitar, parceiro, então é nós, mano. Tipo, perseguido eu já nasci, demorou. E realmente eu pensava assim. E aí ela veio, chorou. No fim do núcleo do FIRE, ela falou assim: Gil, eu acabei de abortar dentro da UNB. E aí eu só me armei e disse: cara, se você é uma feminista, se você patrocina a ideologia, se você é uma das mães do comportamento ateísta humanista na universidade, então você influenciou uma geração a ser feminista. Então eu te darei meus parabéns, porque você se tornou um modelo para a sua comunidade ideológica. E eu fui tipo Mano Brown para ela assim. E aí ela começou a chorar mais. Quando eu vi que ela estava chorando mais, eu fui ficando preocupado, porque eu me tornei naquele momento um carrasco emocional para ela. Era para ter gerado bálsamo, não, eu só pesei ainda mais a dor dela. Aí ela abriu a mochila dela, tirou um papel higiênico, abriu e me mostrou o feto. Vocês ouviram? Quando ela tirou o feto, ela me mostrou. Aí eu comecei a chorar com ela. E ela perguntou para mim: Gil, será que Jesus pode devolver o feto para o útero? E a minha resposta foi unissonante, disse: não pode, filha. Porque infelizmente você não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Porque infelizmente nos próximos 20 anos você provavelmente não terá a oportunidade de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. A grande verdade é que esse feto na sua mão, esse filho no seu colo, é um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. E disse a ela: você tem algo que eu não tenho, filha, você tem um útero. Se você tem um útero, significa que é bom. Afinal de contas, tudo que Deus fez é bom. E eu disse para ela: eu te vejo casada, te vejo com filhos. E assumi essa garota.
Você já conseguiu ser mãe de alguém durante 5 minutos? Já conseguiu gerar o céu no inferno de alguém? Você já foi remédio para a doença de alguém? É isso que se chama queimar. Porque bênção não é quando eu tenho um fusquinha e clamo para que o Senhor me dê uma Land Rover. Bênção não é bem, propriamente dito. Porque se o bem que você está pedindo não te santificar, você está vindo para o inferno de fusquinha, agora você está indo para o inferno de Land Rover. Sim ou não? Sim. Mas se o que o Senhor te deu é para edificar o corpo, então saiba, você não é o destinatário da bênção, você é a carruagem da bênção, você é o transporte da bênção. Eu clamo ao Senhor, o Senhor me abençoa, eu como transporte da bênção venho até você e transmito essa bênção. O que essa bênção faz com você, isso é o meu louvor. Assumi Black Power. Amei Black Power, chorei com Black Power. Se você for na minha rede social, você vai ver que eu fiz alguns casamentos. Eu casei Black Power. Black Power está indo para o segundo filho. Porque essa geração aguarda, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Me ouve bem? É cada história que tem, mano. Logo, como é possível queimar? Eu não vim aqui falar de línguas espirituais, nem influir nos dons, nem poder e maravilhas. Você escuta isso demais. Eu vim falar sobre a graça de ser um ser humano. Nós queremos colocar santos no céu, sim ou não? Nós queremos colocar santos no céu, sim ou não? Sim. Jesus fez diferente. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Ele não pensa igual a você. Ele não é você. Ele é sensível. Porque na mesa onde Jesus é rei, senta-se filho de princesas e filhos de escravos. Nessa mesa todos são chamados de reino e sacerdote. Já pensou? Você ser essa carruagem de mudança de mentalidade na vida de ser humano? E aqui eu estou indo para o final, eu queria falar tanto, ainda mais porque os irmãos não me ouviram nada, só me ouviram de 10 minutos para cá. Vocês quase me constrangeram. Estão comigo então? Estão preparados porque o Senhor começará a vir com um fluxo de muita cura interior hoje. Hoje o Senhor não te trouxe aqui para chapar. Hoje o Senhor te trouxe para você desentulhar suas dores almáticas, humanas. O Senhor veio para lavar a casa. Eu cheguei aqui falando que o Senhor me deu um ministério com universitários. E essa é a minha porção. Mas quando eu entro para a minha historicidade sociofamiliar, é inevitável não observar a minha jornada como um contexto fenomenológico. Nem eu compreendo. Você imagina, eu vou escrever um livro e vou lançar a nível internacional. Quem diria? Quem diria, mano? Quem diria? Eu estou aqui falando para você, em Londrina. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Quando meu pai foi assassinado, minha mãe ficou sem recursos e sem possibilidade de criar 3 filhos. Em 91, minha mãe foi presa por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe ficou presa de 91 a 12 de dezembro de 2014. Por isso que não tinha como rir, mano. Quando eu vim aqui em 2013, minha mãe estava presa. Uma senhora faleceu em 1987.
No dia do velório, essa mulher ressuscitou. Essa mulher pregou para minha mãe dentro do presídio feminino de Brasília. Essa senhora é amiga íntima do apóstolo Ademar, pai do Gustavo Paiva, que é meu brotherzão lá em Brasília. Quando minha mãe se converteu em 92, de 92 a 2014, minha mãe ganhou 280 mães de santo para Jesus. Eu ouvi mais sobre o evangelho de Cristo Jesus no colo de uma presa do que eu ouvi nos maiores pregadores dessa nação. Sou apaixonado por minha mãe, mano. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive um batismo de consciência. Aos 6 anos de idade, enfim, eu fui expulso da casa de todos os meus tios. A minha avó materna, a mãe da minha mãe, morreu aos 45 anos com um corpo de 80, literalmente. Literalmente, mano. Imagina, foi mendiga a vida toda, tadinho. Então é fenomenológico demais, mano. Demais. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha, que cannabis era um perfume. Todo mundo da quebrada tinha cheiro de cannabis. Tinha cheiro de maconha. Então, estava indo para o prézinho, pré-escola. Aqui tem pré-escola? Estava indo para a pré-escola. E estou indo para a escola, e naquela época eu colocava assim, camisa para dentro, fazia assim. Colocava o cabelo de lado, ou então para cima, fazia assim. Era assim, mano. Estava indo para a escola e encontrei uma buchinha de maconha no chão. Abri aquele plásticozinho, cheirei. Uma criança de 6 anos de idade, imagina. Perfume, mano. Fui para a torneira, abri. Deixei a aguinha ficar bem amarelinha. Quando ficou bem amarelinha, esfreguei maconha no corpo. Fui para a escola perfumado na minha mente. 6 anos de idade. Quando estou chegando na escola, feliz, autoestima lá em cima, mano. Nego cheiroso. Estou chegando na escola, a tia da portaria empurra. Eu não estou nem aí, mano. Estou cheiroso, mano. Estou caminhando, o coordenador pedagógico saiu correndo, falou para a minha professora provavelmente. Estou chegando na minha sala de aula, a tia está com os braços cruzados, batendo o pé e gritou comigo. Você está fumando maconha, rapaz? Aí eu respondi como clássica criança da quebrada. Fumando não tô não, tia, mas passei no pescoço. Ela, ué, não entendeu, abaixou. Ela abaixou. Falou, cadê seus pais? Eu falei, meu pai morreu. E sua mãe? Minha mãe está presa. Aí eu tirei a maconha do bolso. Beti, isso aqui não é perfume, não? Todo mundo de onde eu moro tem cheiro disso aqui. Aí ela me abraçou e foi perceptível ver que ela se emocionou. Pegou na minha mãozinha e eu pensei, ixi, parceiro, deu treta. Imagina, você sabe que Piaget, Vygotsky, Skinner, Vallon, Lacan e Carl Rogers. Os caras que pensam psicologia, psicanálise e pedagogia. Em um conceito de análise de todos esses caras, uma criança que cresce na rua dos 0 aos 6 anos terá a mentalidade de um homem de 21 anos. Você imagina esse sujeito, essa criança na casa dos 18 anos, será um velho caquético. Aquele dia, aos 6 anos de idade, eu tive um batismo de consciência. Eu descobri que eu estava abandonado. 6 anos de idade. E aí, eu me lembro que 3 professores, a minha professora, um assistente social, um psicólogo, o diretor da escola, ficaram na minha frente por 2 horas, falando tudo sobre sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, tudo sobre drogas e plantas alucinógenas, tudo. Aí eu comecei a chorar, foi bizarro. Fez sentido porque que eu não tinha pai, fez sentido porque, cara, cansei de ir no lixo da feira para pegar fruta e verdura para levar para minhas irmãs comerem. Cansei de engraxar sapato, vigiar carro, para juntar dinheiro, para levar para minha mãe na cadeia. Papagaio, advogado, criancinha, cara. Comecei a chorar nesse dia. E a tia falou assim, para de chorar agora, rapaz. A sua vida não vai ser fácil. Repete comigo. Eu vou ser um grande homem. E eu chorando, né? Aquela vozinha embargada.
Mais alto! Tipo, sem dó nem piedade, mano. Quem eu lembrava? Do Mano Brown, mano. Bota fé? Tô falando sério, mano. O Brown exerceu paternidade demais sobre minha vida. Demais, mano. Inclusive, eu vou ter uma oportunidade de palestrar com ele dentro da PUC de São Paulo. Com ele e com o MV Bill para falar sobre as bênçãos do sofrimento. Acho que vai ser bem legal. Espero que eu não chore, né, mano? Tô brincando. E aí a tia falou assim: você vai estudar, Gil. Quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Eu nunca me esqueci disso, cara. Me converti com 8 anos de idade. Quem cuidava de mim? Ninguém queria ser meu amigo porque eu não tinha nada. Então, eu mostrei uma foto minha quando eu tinha 10 anos de idade para o pastor. Certamente ninguém ia querer andar comigo. Porque eu me tornei um pentecostal clássico. De terno, gravata e havaiana. Era a época, eu não sei jogar bola, porque quando eu me converti, mano, quem cuidava de mim era a senhora de coque. Ela falava assim: você não pode chutar a bola não, viu, filho? Viu, filho? Porque a bola é o ovo do diabo. Alguém é dessa época ou não? Quem é dessa época? Só eu, mano. Você é dessa época, irmão? Pode levantar a mão assim para não me sentir sozinho. Olha só, cara. E aí? Foi poderoso, cara. Porque me ensinaram a ler a Bíblia toda de joelho de 2 em 2 anos. Então eu li a Bíblia toda dos 8 aos 10. 2 anos é muita coisa. 8 aos 10, 10 aos 12, 12 aos 14, 14 aos 16, 16 aos 18, 18 aos 20, dos 20 aos 21, li 3 vezes. 22 aos 23 mais 3 vezes. E hoje não interessa a idade que eu tenho, mano, mas eu li a Bíblia. Muito. E foi poderoso. E aí, eu estudei, cara. Encontrei na educação o Messias social. Órfão, então, imagina, todas as vezes que escutava: minha história é tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitário, na floresta de concreto e aço veja. Isso pra mim era música de niná, mano. Sério. Eu vim da selva, eu sou leão, sou demais pro seu quintal. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno como orar um dia? Mano, isso... E quando eu escutava Racionais, capítulo 4, versículo 3? Tô falando sério, mano. Eu falei assim, Apucarana, a galera aplaudiu. Eu falei, foi a primeira vez que eu vejo citando Racionais MCs e a igreja chapando. De alguma forma, o Senhor... Não sei o porquê, cara. Eu não faço a mínima ideia porque eu tô aqui. Mas eu sei de algo. Toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. Deus nunca vai escolher quem é. Essa é a dádiva do Evangelho. Encontrar com homens improváveis e fazer desses homens filhos. Essa é a dádiva do Evangelho. O pai da pedagogia não é Piaget nem Vygotsky. O pai da pedagogia é o homem que se encontrou com homens que cheiravam a peixe podre, e após um micro contato com esses caras, esses homens que cheiravam a peixe começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Não tem como, mano, se converter, ser discípulo de Jesus e não ser forte o suficiente, mano. E aí, para finalizar, eu comecei a viajar, vim para cá, e eu não conhecia ninguém, só ousadamente comecei a fazer trabalhos na universidade, com a cara e com a coragem, e a galera começava a me chamar, e eu sofrido na época, não ria nem, como é que está? Estou bem, e pensando, puxa, minha mãe está presa, mano, meu Deus, velho, que loucura, sentando com um bocado de playboy, saindo daqui, imagina, dormindo em um hotel 5 estrelas, almoçando e jantando em bons restaurantes, voltando pro meu berço em Brasília, indo pro presídio, tirando a roupa, baixando 3 vezes para visitar uma presa. Para sair de lá, ir para a universidade, depois entrar no avião. Que loucura, mano, é muita informação para um cenário de dor. Então compreendi.
Que quanto mais sensível na humanidade eu for, mais possibilidade de demonstrar a glória de Deus a homens como nós, mano. O que é então chapar e queimar? É resistir ao dia mal, como se o dia mal fosse parte do jardim, sem a possibilidade de recuar. Foi então, comecei a viajar, mano. E aí, cara, as portas começaram a se abrir. Fui a Córdoba, na Argentina, Paysandú, no Uruguai, Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, Potosí, Uyuni, Cochabamba, Cusco. Mano, eu fiz toda a trajetória do Império Inca de mochilão. Imagina, professor de história, dando um rolê em Machu Picchu, mano. Tá doido, mano. Uau, e só chapando. Eu tive uma experiência com 4 estudantes de medicina em frente a um vulcão inativo, em um local chamado Samaipata. É o cemitério dos guerreiros incas. Mano, eu vi uma manifestação poderosa de Deus em um descendente de Inca. Os caras não choram, os caras só têm 1,5 metro de altura. Quando nós começamos a orar, o cara começou a chorar. Aí ele ficou, já viu um cara tipo engolindo a lágrima? Já viu um cara engolindo a lágrima? Jesus é aquele que rompe a cultura. Enfim, 12 de dezembro de 2014, ou seja, quando eu vim aqui a primeira vez, minha mãe estava presa. 2 de dezembro de 2014, cara, que loucura, estamos em 2018, né, velho? Puxa vida. Saindo de Machu Picchu, minha irmã me liga, porque o sítio arqueológico dava acesso a uma estação de trem que tinha um Wi-Fi para os visitantes internacionais, para os turistas. E aí, conectei meu celular no Wi-Fi, porque queria postar minhas fotos no Facebook, é claro. Na época eu não tinha Instagram. E aí, quando pegou o Wi-Fi, minha irmã me ligou e disse: Gil, dia 12 de dezembro de 2014, minha mãe acabou de sair da cadeia. E disse para ela: então iniciou um processo de devolução de honra. Hoje minha mãe é minha filha, cara. Minhas irmãs são minhas filhas. Hoje eu exerço paternidade sobre minhas meninas, sou apaixonado por elas. Como então, em uma geração, eu estou te contando história de vida humana. Não falei que ressuscitei um morto. Não falei. Eu acredito de verdade na geração onde seres humanos são vistos como super-homens e são muito belos. Olha para mim. A principal evidência do sobrenatural para o meu tempo é ser curado emocionalmente. Eu vejo Jesus vindo com muita glória hoje. Eu vejo Jesus ativando gatilhos emocionais, âncoras emocionais, para desarquivar cenários de trauma da alma. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus.